Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo a você que tem nos acompanhado no nosso canal. O assunto que iremos passar para vocês hoje fala-se de 3 personagens. Pode aparecer outros aí durante a nossa conversa, mas vamos nos prender a esses 3, né? Podemos botar até um título, né? Procura-se Arão e Ur, né? O que fizeram esses homens, né? Qual foi a sua importância para Moisés? Arão e Ur. É claro que Moisés não teve só Arão e Ur como ajudantes, como pessoas que o auxiliavam, tá certo? Teve várias outras pessoas que auxiliaram Moisés. Mas esses aparecem especificamente numa batalha, a batalha de Refidim, ainda no livro de Êxodo, tá certo? Essa batalha aconteceu ainda sob o comando de Moisés e Josué era o general. Vou ler com você aqui para a gente conversar um pouco e falar da importância de se ter Arão e Ur ao lado, como aliados, como parceiros, como pessoas que assessoram um líder, né? Vamos conversar um pouco nesses minutos para nós expormos aqui a necessidade, né, principalmente nos dias atuais, de ter homens desses perfis para perceber uma situação e também buscar uma solução para que o seu líder continue trabalhando e fazendo aquilo para qual foi chamado. Por isso, Arão e Ur são lembrados nos anais da história, tá certo? Apesar de que não temos muitas informações sobre Arão e Ur, Arão tem, mas Ur não, é menos, né? Mas eu fiz uma busca e encontrei uma informação um pouco mais, uma informação curtinha sobre Arão e Ur. Há uma informação aqui no Wikipédia, né, sobre Ur. Ur, juntamente com Arão, ficou a tomar conta do povo quando Moisés se ausentou para o Sinai. Era da tribo de Judá e foi avô de Bezaleel. Êxodo 2:19. Casou-se novamente com a princesa Renutmire e com quem teve 3 filhos, a mais nova nascida após a sua morte, né? Na batalha de Refidim, Moisés ergueu o seu cajado até se cansar. Quando ele baixava um pouco o cajado, os amalequitas tinham vantagem. Quando erguia o cajado, o povo hebreu vencia. Então Moisés encontrou uma rocha e se assentou com o cajado erguido, enquanto Ur e Arão ajudavam a manter seus braços levantados. Isso aqui é uma informação que está no Wikipédia, tá bom? Tem outra informação aqui que fala que ele, né, que ele também teve outras atuações até o dia de sua morte, né? Dizendo aqui uma informação do Wikipédia. Um homem, juntamente com Arão, sustentava a mão de Moisés, em Refidim, Êxodo 17:10. Ele e Arão foram encarregados da direção do povo enquanto Moisés conservava-se no Monte Sinai. Mas o próprio Ur é também algumas vezes chamado de pai de Belém, Abi Belém. Êxodo 31:2, 35:30. O rei de Midian, que foi morto, com Balaão, né? Um dos provedores de Salomão no comissariado do Monte Efraim. O pai de Refaía, que ajudou Neemias na preparação dos muros de Jerusalém. Segundo a tradição judaica, foi marido de Miriam, irmão de Arão e Moisés. Isso aqui são informações variadas de pesquisas que pessoas fazem e acabam colocando no Wikipédia. Temos um pouco sobre Arão. Não temos muita informação sobre Ur, especificamente. Arão teve mais informações, nós temos mais informações sobre Arão do que Ur. Ur aparece pouco,
mas ele teve um significado muito grande. Essas informações que eu te passei aqui está no Wikipédia, tá? Mas eu vou te passar aqui um trecho bíblico que está registrado no capítulo 17 de Êxodo, tá bom? Quando os amalequitas pelejam contra os israelitas. Vamos lá. Êxodo 17, do verso 10 em diante, diz assim: E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro, monte. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Verso 12. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, né? Para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram suas mãos, um de um lado e o outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué fez a Amaleque e ao seu povo ao fio de espada. Viu? O verso 14, o que Deus falou? Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Essa é outra parte da história. Então, o que quero conversar um pouco sobre esse episódio da assistência que tanto Arão quanto Hur deram a Moisés, quando Moisés estava com as mãos estendidas sobre os exércitos de Israel, e mais as mãos de Moisés. É muito fato você estar numa igreja, quem aqui nunca passou por isso, de algum mensageiro ou pregador falar assim, levante as suas mãos, ou um cantor, e ele esquece de falar para você abaixar as suas mãos. Você fica toda a vida com as suas mãos levantadas. Há um momento ali que você se cansa, e eu percebo, já aconteceu comigo, da gente ficar desconfortável. Poxa, se eu baixar a mão, eu vou quebrar a corrente, a gente fica naquela preocupação toda, mas há um momento que a gente não aguenta e abaixa as mãos para poder tomar um fôlego e levanta novamente. Arão e Hur, eles estavam junto de Moisés, e eles perceberam isso, que estava acontecendo uma coisa estranha. Poxa, por que Moisés quando cansa, abaixa os braços e Israel começa a perder, os homens são mortos, o soldado do exército inimigo abate muitos soldados israelitas. Mas quando Moisés mantém os braços erguidos, o povo hebreu, o povo judeu começa a ganhar a guerra, o combate. Eles pensaram entre si, vem cá, você percebeu que o braço de Moisés, quando está erguido, nossos exércitos ganham? Rapaz, eu percebi. Você percebeu que quando Moisés se cansa, nós perdemos? Rapaz, eu percebi mesmo. Então eles tiveram uma ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma pedra. Moisés senta, se posiciona para abençoar o povo, o exército, para que o exército ganhe a batalha, e nós seguraremos o seu braço. E foi assim que fizeram. Claro que a Bíblia não vai ficar dando muito detalhe das coisas. E foi assim que fizeram. Eles sustentaram o braço de Moisés, né? E as batalhas naquele tempo, elas quando entravam no combate, elas não tinham hora para acabar. Foi tanto que uma vez Josué, não sei se foi nesse episódio, teve que orar a Deus e pediu para o céu parar. E pedir para o sol e a lua pararem, porque senão o dia ia escurecer e não ia dar tempo deles cumprirem a missão de combater o inimigo. Mas o que eu quero frisar aqui, deixar evidente,
é o auxílio que Arão e Hur deram a Moisés no momento em que ele precisava. Há momentos que hoje nós temos um modelo diferente daquele tempo. Nós temos a igreja, nós temos pastores, missionários, pessoas, evangelistas, presbíteros, ou diáconos, ou auxiliar de trabalho. Há lugares que tem congregações de igrejas que é o auxiliar de trabalho que toma conta. Presbíteros, diáconos, evangelistas, pastores, principalmente o pastor. Mas há momentos, figurativamente, assim, em termos de simbólico, o braço do pastor cansa. O braço daquele que está dirigindo ou pastoreando uma igreja, esse braço cansa. E quando os braços do pastor cansa, o povo deixa de ser alcançado pelas bênçãos. É aí que entra toda a assessoria de Arão e Hur. Quando esses homens percebem que esse homem de Deus está precisando de um auxílio para poder abençoar o povo, eles vão e segurar o braço de Moisés, ou o braço do pastor. Quantas igrejas, congregações até, espalhadas no nosso país, chamado Brasil, que é o país que eu moro, quantos, estão precisando da assessoria de Arão e Hur? Quantos pastores, cuidadores do rebanho do Senhor estão precisando dessa assessoria? É onde muitos ministérios eles estão naufragando. É onde muitos ministérios estão perdendo a eficácia, É fato de aquele homem ou aquele homem que está ali para ajudar Moisés, ele precisa estar com a sua mente fixa naquele propósito. Ele pode ser induzido a fazer outras coisas. Vivemos numa era moderna, cheia de muitos atrativos. Então, em muitos casos, os pastores e líderes têm a ausência desse tipo de homem. Pastores e líderes hoje, nesse tempo em que vivemos, eles têm a ausência, eles têm tido deficiências no seu trabalho, porque homens do perfil de Arão e Hur estão faltando. Está entendendo aonde eu quero chegar? Certo? Por muitas razões, às vezes, sem sentido. Já pensou se Arão e Hur falassem assim, o Arão, não vou ajudar Moisés não, cara. Não vou não, porque Moisés é muito esquisito, rapaz. Não vai dar para ajudar Moisés, não. Quantos que falam até assim, olha, quer saber de uma coisa? Não vão ajudar ele não, para ver o que ele vai arrumar. Tá certo? E isso, às vezes você compra uma situação, compra uma ideia e quer aplicá-la e de repentemente, para dificultar, não vou ajudar ele não, deixa ele se virar, ele não é o cara. Mas só que nós esquecemos que o rebanho do Senhor está morrendo nas mãos do inimigo. E era assim que acontecia lá nos exércitos de Israel e com Amaleque, com os amalequitas, É assim que acontecia. Moisés abençoava, as mãos abençoando o exército para que o exército avançasse.
Quando as mãos de Moisés iam arriando, os amalequitas avançavam sobre o exército de Israel e matavam muitos soldados. Mesmo assim, com todo esse cuidado, toda a atenção que Arão e Hur teve, morreu. Alguns soldados morreram, não voltaram para casa, não puderam, as suas esposas não puderam, Amaleque, né? As suas esposas não puderam receber os seus maridos. Eles morreram no combate. Até a gente perceber que a liderança está precisando de um auxílio, até a gente perceber, se tocar, que a liderança precisa de uma ajuda para que o povo seja abençoado, morre muita gente. Aumenta o número de pessoas fracas espiritualmente, sem força espiritualmente, com a mente entenebrecida pelo mal. Até você pensar, poxa, meu pastor está precisando de mim. Eu vou lá dar uma ajuda ao meu pastor. Nesse intervalo, quando você pensa assim, quando você pensa dessa forma, quando o indivíduo pensa, o obreiro que está parado, que não pega com a mão no arado, e ele resolve agora pegar, muitas pessoas já morreram. Enquanto Arão e Hur pensar, poxa, estou percebendo que o nosso exército perde quando Moisés ele abaixa o braço. Mas até eles tomarem uma decisão, morreram muitos soldados. Nós temos um tempo para poder perceber uma necessidade. Isso é do ser humano. Isso é do ser humano. O ser humano, você lembra, você que está me ouvindo aqui, do rompimento da barragem de Brumadinho? Você lembra? O que os especialistas disseram? Olha, teve pessoas ali, de acordo com o vídeo, que ele não conseguiu perceber o perigo. O perigo estava em cima dele, ele não conseguiu perceber. O que o especialista falou? Olha, que o ser humano ele tem um tempo para poder filtrar, ou perceber, ou sentir o perigo. Às vezes o perigo vem, toma a pessoa, e a pessoa não teve tempo de reagir. Então, fizeram uma análise ali de muitos trabalhadores que estavam, alguns que correram, teve alguns que correram e foi tomado pela lama, pela misericórdia de Deus, se salvou, outros não. Isso porque o especialista diz que nós, seres humanos, temos um tempo para poder filtrar aquela informação e tomar uma decisão. E é assim que acontece no meio dos filhos de Deus, é que quando tem esse obreiro ou esse ministro da casa de Deus, quando ele percebe que o seu líder, né, ou pastor, ou quem está dirigindo uma congregação, uma igreja, sede e tudo mais, quando esses irmãos percebem que o seu pastor, o seu líder está precisando de ajuda, já morreu muita gente. Tá certo? Num trabalho cristão, ele tem N coisas que precisam ser feitas para que ele funcione bem. Por exemplo, o pastor não tem como acompanhar e alcançar todos os membros da igreja. Então, quem está do lado dele para poder perceber uma necessidade? Os auxiliares de trabalho. Começa pelos presbíteros. Se é um pastor, tem os presbíteros, né? O evangelista que vê a necessidade de resgatar mais alma. Os presbíteros que vê a necessidade de trazer uma boa alimentação espiritual para aquele povo. Tá entendendo? Olha, desculpa, eu estou me sentindo um pouquinho até mal, porque o rapaz passou ali jogando veneno e ele entrou dentro de casa, parece que está impregnado aqui, entra dentro do organismo, a gente faz uma confusão tremenda. Eu estou me resistindo aqui para poder terminar de falar aqui o nosso raciocínio. Você está entendendo?
Então, há um tempo para a pessoa perceber uma necessidade. Há alguns que percebem a necessidade, mas não tomam atitude. Então, quando realmente alguns vão tomar uma atitude, a casa já caiu, o negócio já ficou feio. Então, o que acontece? Arão e Ur, eles perceberam isso. E é fato que num processo onde tem pessoas, pode haver isso. A gente perceber, poxa, o nosso pastor está precisando da nossa ajuda naquele evangelismo. O nosso pastor está precisando da nossa ajuda para visitar um doente que está enfermo, que ele não pode ir lá agora. Estou falando de um presbítero que está ali do lado. O evangelista, ele percebe, ele consegue sentir pelo Espírito Santo que vidas estão ansiando, ou seja, com anseio por aceitar a Cristo como Salvador, de ter uma vida nova. O evangelista, pelo Espírito de Deus, ele consegue perceber essas futuras almas, essas novas almas para o reino de Deus e vai em busca dela. O presbítero, ele percebe, começa a perceber que há pessoas na igreja precisando de um aconselhamento. Há pessoas na igreja precisando de uma palavra de ânimo. A coisa precisa ser separada, tá entendendo? Palavra de ânimo, de incentivo, né? De vamos para frente, vamos, não desista. O presbítero que está do lado, que é o co-pastor, ele precisa perceber isso. Ele será um Arão ou um Ur, se ele pensar dessa forma. O diácono precisa perceber a funcionabilidade da igreja, que a igreja depende do seu esforço, da sua dedicação, para que as coisas funcionem bem em todos os departamentos da igreja. Tá entendendo? Seja material, seja espiritual, entendeu? O auxiliar de trabalho, a mesma coisa. Precisa compreender as necessidades que tem uma igreja. Eu tenho certeza que o pastor, ele terá menos sofrimento quando esse grupo de irmãos ou até irmãs, eles conseguem perceber a necessidade. Eles não vão ficar perdendo tempo discutindo razão, vão ficar perdendo tempo com conversinha afiada, como disse, me disse. Não, eles vão cumprir a missão, porque são pessoas que estão precisando de ser atendidas pelo reino de Deus. Foi Deus que instituiu estas pessoas, mas essas pessoas foram instituídas para poder servir. Está entendendo? Então, um pastor não consegue dirigir uma igreja sozinho. Um dirigente não consegue dirigir uma igreja sozinho. Então, quando há esse comprometimento dos evangelistas, dos presbíteros, falando de questões internas, do pastor, dos diáconos, dos auxiliares de trabalho, ou até de membros da igreja, de irmãs até comprometidas com o desenvolvimento, são pessoas que estão no perfil de Arão e Ur para poder ajudar o reino de Deus. Quando isso acontece, muitos males são evitados. Nós evitamos pessoas se desviem, nós evitamos que o doente não seja assistido, para que ele possa, a igreja tenha uma saúde espiritual. Para que a igreja tenha uma saúde espiritual, ela depende dessas pessoas. E quando essas pessoas entendem por qual razão foi chamada e cumpre esse propósito de ser um Arão, um Ur na casa de Deus que auxilia o seu pastor, ou até mesmo o dirigente de uma congregação, os muitos males que poderiam acontecer e baixas no meio do povo de Deus são evitadas. E novos trabalhadores sentirão desejo de ser mais um obreiro, mais um auxiliar, mais um diácono, mais um presbítero, mais um pastor ou evangelista. Quem despertou em Josué a liderança foi Moisés. Você vai entendendo? Então tudo
Todas as coisas são, talvez a pessoa vai fazendo o trabalho, ele se preocupa, poxa, ninguém está me olhando, tanto tempo que eu trabalho auxiliar, tanto tempo que eu trabalho de diácono, eu não vou fazer mais nada não, deixa de fazer. Eu não estou satisfeito, não vou fazer. Mas quem perde não é ou o pastor que não foi, não recebeu o auxílio desse irmão, quem perde é o povo. O povo deixa de receber. Às vezes o pastor, ele chega diante do povo, ele tá sofrido, ele está cabisbaixo, ele está tentando ali digerir o que ele pode fazer para poder melhorar, porque está faltando Arão e Hur. E eles estão aí, eles só precisam abrir o olho e ver que Moisés está precisando de um auxílio. Foi isso que Arão e Hur fizeram. Moisés continuou fazendo o seu trabalho, porque não é tarefa fácil. Moisés continuou fazendo o seu trabalho, estendendo a mão para abençoar o povo, e Arão e Hur veio sustentando seus braços. Pense nisso, com carinho. Não interprete essa palavra aqui como uma palavra que está tentando desqualificar você. Você que é obreiro de uma igreja, é um ministro, é um diácono, é um presbítero, é um auxiliar, é um evangelista, tenha ciência da sua importância para o reino de Deus. Porque quando você recua, não é o pastor que perde só. Ele é um só. Entendeu? Quem perde é o povo, que deixa de ser assistido, acompanhado. E o povo tem N problemas. Talvez o pastor ele não consegue nem escutar você. Talvez o pastor ele não tem tempo nem para parar um pouquinho para conversar com você, devido às suas cargas. Mas eu tenho certeza, se você ajudar o seu pastor a aliviar as cargas que ele tem, eu tenho certeza que ele terá um tempinho para te dar atenção. Você está entendendo? Então, estou vivendo um tempo muito difícil, estou vivendo um tempo de muitas coisas estranhas, e é necessário que Arão e Hur se manifestem no meio do povo. Você já imaginou? Poxa, meu pastor deve estar precisando de alguma coisa. Eu me lembro uma vez que eu era diácono e eu saí fazer umas visitas, um dia de sábado, eu fui só. Olha, irmão, quando eu cheguei numa casa, meus irmãos, amigos, quando eu cheguei numa casa, eu vi uma mãe preocupada, triste, né? E o marido estava para sair para trabalhar, o marido estava se arrumando para trabalhar, uma pessoa simples, sem dinheiro para comprar um remédio para dar àquela criança. Eu era um diácono, eu me comovi com aquela situação, a criança, hoje já é uma moça, já é uma mulher, acho que já até casou pelo tempo que já tem. Eu tive compaixão daquela criança. Irmão, o irmão já tinha quase um ano que não comparecia na igreja, estava afastado por causa de um aborrecimento. Olha, naquele dia eu consegui convencer o irmão a vir à igreja, conversar com o seu pastor na época. Deus me deu a graça para mim orar para aquela criança, aquela febre passou. Eu orei no sábado, no outro dia de manhã cedo, a família inteira estava na igreja, na escola dominical. Daquele dia eu percebi a importância que um diácono tem na casa de Deus. Né? Eu tenho um manual do diácono que diz lá que é bom a gente fazer uma listagem dos membros, daqueles membros que têm dificuldades, pessoas enfermas, a gente fazer uma relação de nomes de pessoas para a gente poder visitar, tá ali conversando. Talvez são pessoas que por falta de um detalhe ou informação, elas se afastam da casa de Deus. E o importante disso tudo é o diálogo. Talvez a pessoa ela se afastou, mas ela está sem jeito de conversar. Tem pessoas que a conversa tinha que partir dessa pessoa, mas às vezes ela tem dificuldade de iniciar um diálogo. Então a gente tem que ser um pouco para frente, ir lá, iniciar uma conversa.
perguntar o que está precisando, mesmo que tome um desaforo. Tem vezes que você toma desaforo, tem vezes que você vai dar a mão à pessoa, a pessoa está estranha, está escrita. Mas mesmo assim, por compaixão, a gente precisa passar por cima dessas coisas pelo bem do reino de Deus. Se você consegue orientar uma pessoa a sair daquela condição que ela está, automaticamente várias outras pessoas serão alcançadas por causa daquela única pessoa que você teve uma palavrinha. Quem sabe aquela pessoa está aborrecida de tal forma que ela passou para frente aquilo e aquilo soa como negativo. E vamos supor que aquela pessoa passou para frente, você tem 5 pessoas que estão chateadas, porque elas não conhecem realmente a história. Mas tendo Arão e Ur do lado de Moisés, tendo os Arão e Ur de hoje do lado do seu pastor, ou até do seu dirigente, eu tenho certeza que o povo, ele alcançará as bênçãos de Deus, ele vai crescer em número, crescer na graça, crescer na condição espiritual e prosperar de tal forma que muitas outras vidas serão alcançadas por aquelas pessoas que estavam ali tristes, abatidas, indiferentes. Você está compreendendo o motivo dessa conversa que nós estamos tendo? Não é nem puxar a tua orelhinha ou te chamar a sua atenção. Não é isso. É para nós entendermos a nossa importância. Eu tenho a minha importância. Não me vanglorio do meu espaço ou da minha posição como obreiro de Deus, como um ministro da casa do Senhor. Não. Eu entendo que eu tenho que fazer alguma coisa para Deus. E eu ainda não fiz. Ele tem sido generoso comigo. Ele tem me abençoado. Dificuldade, amados, vamos passar mesmo. Não é porque servimos a Deus que a vida vai ser mil maravilha. Mas nós temos capacidade de romper as barreiras que temos, os problemas que nos surgem, as negatividades que estão à nossa volta e cumprir o propósito para o qual nós fomos chamados. Aí nós seremos um Arão ou Ur ajudando Moisés. E eu tenho certeza que a igreja de Deus será muito radiante. O que está acontecendo, talvez, é um pouquinho de entendimento. Por que aquele irmão, ou obreiro, ou irmã, ou jovem sumiu? Falta conversa. Mas isso não é um papel só do pastor, é um papel de todos, dos irmãos, das irmãs, cada um contribuindo dentro das suas limitações para o bem-estar do reino de Deus. E eu tenho certeza que há muitos que estão caídos, mas eu tenho certeza, se Arão e Ur se manifestar, a igreja será uma igreja poderosa. Ela é poderosa.